A paz do Senhor Jesus nessa tarde, irmão. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: os quais pela fé venceram o reino, praticando a justiça, alcançaram a promessa, fechando a boca do leão. Irmão, muitas das vezes nós temos que pregar a palavra de Deus, temos que falar do amor de Deus, a sã doutrina. Muitos hoje não estão preparados para ouvir a verdade. Muitos se levantam, irmão, quando Deus usa o pregador para falar a verdade, para ir contra os maus costumes que as pessoas trazem para dentro da congregação. Muitos não querem abandonar o seu pecado, ainda quer ser o velho homem, não quer ser revestido do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus. Ele quer viver como ele vivia no mundo, ele quer viver como o mundo vive. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura nós somos, nós não devemos viver como o mundo, mas devemos viver como em Cristo. Não é nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. Então, muitas das vezes, irmão, a pessoa não quer viver pela fé, não quer praticar justiça, como diz a palavra aqui, claramente ela fala, os quais pela fé venceram o reino, praticando a justiça e alcançando a promessa, fechando a boca do leão. Irmão, nós temos que alcançar a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus, irmão? É a vida eterna. Deus tem preparado uma morada para nós em Deus da fundação do mundo, que não é feito pela mão do homem, mas o único construtor é Deus, feito pela mão do Criador. Irmão, muitos não estão se esforçando para alcançar essa promessa, estão caindo pelo caminho, outros abandonando esse caminho, entrando, tomando outro rumo, outro caminho a qual não leva à salvação, a qual não chega essa promessa que foi feita. Deus tem preparado uma morada eterna para que nós vivemos o gozo eterno com o Senhor. Em Deus do passado, os patriarcas, os profetas de Deus, eles venciam pela fé, eles viviam pela fé. Ele pregava, anunciava a fé ao povo de Deus, ensinando o povo de Deus a obedecer a palavra de Deus, até que muitos profetas sofriam, como Jeremias, os outros, porque o povo não queria obedecer, não queria andar na sã doutrina, como nos dias de hoje. Há muitas igrejas rebeldes, há muitos pastores rebeldes, querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira, mas sabendo que ele vai dar conta ao Senhor naquele dia, não só da alma dele, mas de toda a alma que perecer na mão dele. Irmão, a obra de Deus é séria. Deus, ele não trabalha com brincadeira. Então, irmão, muitos não querem viver pela fé. Aqui a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro como os profetas de Deus venceu pela fé, como ele conseguiu chegar a alcançar a promessa e conquistar o reino de Deus. Muitos hoje não vivem pela fé, vivem pelo amor ao dinheiro, prega o dinheiro, prega costume, diz que Deus não importa com isso, Deus não importa com aquilo. Irmão, se Deus não se importasse com o mau comportamento nosso, não precisava Jesus vir para nos trazer a salvação. Se ele enviou o teu filho amado, foi para que tudo seja transformado, tudo fosse mudado. Não permanecesse como nos antigos passado, que muitos profetas ali sofreu por causa da rebeldia do povo. Então ele enviou Jesus para tirar o costume dos mandamentos dos fariseus. Os fariseus não aceitou Jesus porque os fariseus pregavam na letra, não vivia no Espírito. Então Jesus trouxe o Espírito para que a letra fosse aniquilada, para que a letra não pregasse na letra, aniquilada na letra, assim, que não é só para pregar na letra, mas para pregar no Espírito. Até aí estava todo mundo morto espiritualmente. Só reviveram quando recebeu o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que Jesus deixou. Os fariseus não aceitou Jesus porque ele vivia, praticava
na letra, e Jesus trouxe o Espírito para que nós revivesse e revestisse dele. É isso que é o tempo da graça, para que nós pregamos no Espírito, porque está escrito na palavra de Deus que não há vez de preocupar com o que há vez de falar, na hora certa o Espírito Santo de Deus coloca em nossa boca. Então, que não é para a gente pregar na letra, como muitos doutorados. Não quer pregar no Espírito, não aceita. Tem igreja, irmão, que eu não vou citar o nome, que é fora de ética, ela não acredita no batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque não é de Jesus. Ela vive na letra, só prega a letra, é formado na letra, rejeitou o Espírito, como os fariseus, rejeitou Jesus, rejeitou o Espírito Santo de Deus. Tem igreja aí evangélica, irmão, que não aceita, só acredita em anjo, mas não acredita no Espírito Santo de Deus. Irmão, então Jesus trouxe para que nós vivesse no Espírito, vivesse pela fé, como os antigos viveu pela fé. Muitos hoje, irmão, pela fé, irmão, olha o que aconteceu. Pela fé, aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé, acreditar. Apagaram a força do fogo, escapando do fio da espada. E da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército do estranho, quer dizer, o exército do inimigo. Quando nós sentimos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes, o Espírito de Deus habita em nós. Nós não estamos sozinhos nos dias chamados hoje. Jesus deixou o Consolador. E se nós se esforçar, sair na fraqueza, buscar força, que quando nós estiver fraco, busca o Espírito Santo de Deus em oração, que ele vai te revestir, vai te dar força. Você sai para guerrear contra as potestades malignas, você vai botar o exército do inimigo fugir de você, porque você está em santidade, você anda em sã doutrina, você obedece à doutrina, você consagra a sua vida, você vai botar o exército do estranho em fuga, porque o crente que anda em santidade, o diabo não pode tocar nele. Então, na sua fraqueza, na minha fraqueza, se nós tirar força, quer dizer, consagrar nossa vida, pedir força ao Espírito Santo de Deus, e ele revestir nós da armadura e capacitar nós, calçar nós com o sapato do Evangelho, que é o Evangelho, e a espada, que é o Espírito. Nós vamos botar o exército do inimigo em fuga. Qual é o inimigo? É Satanás, que veio matar, roubar e destruir os lares, os casais, os filhos dos irmãos. Então, se nós sair e consagrar nossa vida, Deus vai fazer esse exército do estranho sair em fuga, sair do lado dos irmãos, sair do casamento dos irmãos, sair da vida dos irmãos, que é o devorador, sair porque o irmão não prospera, vai prosperar, vai bater, vai sair retirada, vai bater fuga, vai estar aí fora. Porque na fraqueza nós tiramos força e fomos na batalha. E quem está na frente da batalha é o generais dos generais, é Jesus Cristo. Irmão, nós temos que tirar força na fraqueza. Foi assim que os patriarcas venceram no passado, não há diferente no dia de hoje. O exército do estranho bateu retirada. Hoje, nos dias chamados hoje, o exército dos estranhos é Satanás, que tem se levantado contra o povo de Deus na calúnia, na fofoca. Ele tem tentado destruir o povo de Deus, mas não consegue. Maior o que está conosco do que o que está no mundo, que é ele que está no mundo. Para nós a vitória, para Satanás só a derrota. Irmão, quando nós achamos que nós não vamos vencer, que está tudo perdido no campo de batalha, quando nós estamos no campo de batalha ali, arriado, quebrado, todo rebentado, se arrastando, não tendo força para levantar, aleluia, glória a Deus. Deus dá ordem a teus anjos, a teu respeito para pelejar por nós. Deus dá ordem. E lá no campo de batalha, você todo rebentado, todo sangrando, se arrastando, todo quebrado, Deus ergue a mão santa dele, nos levanta e nos sustenta e fala: filho, nesse exército só há vencedor. Te põe de pé, que a peleja ainda não acabou. Entra de novo na batalha. Ele capacita, ele dá força.
quando nós achamos que está tudo perdido, quando nós achamos que não há cura para essa enfermidade, Deus envia. Quando nós achamos que não vamos conseguir, Deus, ele peleja por nós. Ele toma a frente da batalha, glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus faz? Ele olha para nós no campo de batalha e fala para o anjo: a batalha acabou, ergue agora, balança aquela bandeira da vitória. Deus balança a bandeira, aquela bandeira branca resplandecente de glória, e todo exército do inimigo bate retirada e refúgio, e Deus fala: a vitória é sua. Aí a vitória chega, irmão. Deus ergue a bandeira da vitória. Com Deus não há perdedor, só há vencedor. O único que sai perdendo nessa batalha é Satanás. Sempre vai sair, irmão. Não se esqueça, o maior está contigo. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Irmão, Deus, ele peleja por você. Ele peleja por mim. Ele que cuida do povo dele. Glória a Deus, aleluia. Irmão, pode faltar o alimento hoje, mas amanhã Deus prepara o pão. O Filho de Deus não tem falta de pão. Deus, ele sustentou aquele povo no deserto ali com maná. Ninguém trabalhava. Só para Deus. Nós temos que trabalhar para Deus, irmão. Não para o homem, ser escravo do homem. Ali naquele deserto ninguém trabalhava, não tinha patrão. Trabalhava para Deus ali nas congregações, construindo, fazendo tabernáculo para Deus, a arca, construindo a arca da aliança. E Deus sustentava. Deus enviava maná do céu. E o povo, irmão, sendo abençoado, alimentado pelo Criador, e não valorizava. Nós não devemos nos preocupar com a comida. Se Deus cuidou daqueles milhões e milhares de homens ali no deserto, não vai cuidar de nós, irmão? Quem cuida de nós é Deus. Nós temos que trabalhar para Deus. Muitos pastores hoje estão abandonando, virando as costas para Deus, trabalhando para o homem, trabalhando para ele, esquecendo da obra de Deus. Muitos pastores indo para a política é do diabo, não é de Deus. Jesus falou lá na Bíblia Pentecostal, no que eu li no versículo, que parte eu tenho com político? Ninguém. Você pode ver que Jesus nunca candidatou, e nem os discípulos dele, irmão. A obra que Deus tinha com José não foi, ninguém votou em José, foi plano de Deus. Hoje Deus tem uma chamada para o homem, para o evangelho, para a pregação, para levar a salvação. Eles viram as costas para Deus, esses pastores mundanos, viram as costas para Deus, renuncia e se mistura na política. Irmão, quem vai para o lado da política é o que está escrito: saiu do nosso meio porque não era dos nossos, se fosse do nosso não saía. Que todos aqueles que passam para o lado político, irmão, são anticristo, porque o anticristo vai sair do político. Ele não aguentou ficar na obra de Deus, abandonou o evangelho, foi para a obra do anticristo. São soldados do anticristo. Porque na Bíblia não está escrito que Deus tem uma chamada com ninguém na política, no evangelho. Então todos esses pastores que mentem, que o diabo fala na boca dele que ele vai para lá para mudar, irmão, você está lutando contra a palavra de Deus. Porque está escrito que vai se cumprir, homem nenhum vai mudar nada, então você está desmentindo a palavra de Deus. Cuidado. Deus te chamou para apacentar, não te chamou para a política, não, porque meu pai foi criado na política, eu sei tudo que se passa, por isso que eu não me misturo com político. O evangelho, ele é santo, é puro e imaculado, não se mistura, não. Vocês que têm abandonado a posição, saído da posição que Deus te botou, tem ido para a política, cuidado que você está do lado do anticristo. Você é servo do anticristo, que é daí que sai o anticristo. Todos esses que passam por lado da política, meus irmãos, não tem parte com Deus. Membro meu, se misturar com política, está excluído. Não quero. Aqui é para servir a Jesus, não é política. Quem é da política, fica na política. Irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus, que essa palavra possa entrar no teu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmão. Tá? Fica na paz do Senhor Jesus, amém?